Jornada em Atos dos Apóstolos. Então, a partir de agora, gravando, sejam todos bem-vindos ao curso O Ministério do Espírito Santo. É um curso livre de teologia e é um curso de discipulado cristão, especialmente para a membresia da nossa igreja Comunidade Atos, mas não só ela, a todos os irmãos que querem partilhar conosco a sabedoria da palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos. Hoje, a aula de número 24. Excepcionalmente, nós não tivemos a aula da semana passada, mas nós estamos mantendo o número. Hoje é a aula de número 24, e nós vamos avançar hoje capítulos 22, 23, talvez 24 de Atos dos Apóstolos, que é a base escriturística do nosso estudo. Atos dos Apóstolos tem 28 capítulos, nós estamos nos aproximando de estudar todo o livro de Atos dos Apóstolos, o que deve ser uma coisa inédita para muitos de nós. E mesmo que não for inédita, toda vez que nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus, nós crescemos, nós aprendemos, nós aprofundamos, nós aumentamos a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Então, vamos junto nessa nossa jornada bíblica teológica e vamos hoje a partir do capítulo 22. Mas eu vou pedir para o nosso Pedrinho que ele volte um pouquinho ao mapa da terceira viagem missionária de Paulo, só para a gente fazer uma revisão aqui, para a gente depois, esses nomes, quando aparecerem nos textos, eles serem nomes que a gente está bem acostumados com eles, tá bom? Então, vamos lá. Paulo é registrado em Atos dos Apóstolos 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo. Paulo se converte lá no capítulo de número 9, a partir do capítulo de número 13, a ênfase de Lucas, que escreve Atos dos Apóstolos, é o ministério de Paulo aos gentios, aos não-judeus. Então, nós já vimos muitas coisas no capítulo 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, começa a terceira viagem missionária de Paulo. E ela começa ali, olha, em Antioquia da Síria. É uma cidade fora de Israel, ok? Tá lá o cursorzinho, ó. Antioquia da Síria, lá no norte de Israel. Vê que Jerusalém está aqui embaixo, ó, o Pedrinho vai mostrar. Ó. Jerusalém. Cesareia já é uma cidade fora de Israel, ó, é a próxima. Ptolomaida também fora de Israel. Tídiro em cima já é na Fenícia, Ciro-Fenícia. E lá em cima, ó, Antioquia, Síria. Ok? Então, aí Paulo passa por Tarso, que é a sua cidade natal, é uma colônia romana. Ele segue por Derbe, por Listra, por Icônio, que ele já tinha passado nas outras viagens, chega na outra Antioquia, que é a Antioquia da Pisídia, que já é lá na Ásia, na província da Ásia. Ele segue para a cidade de Éfeso, que é uma cidade já famosa, passa por Esmirna, por Pérgamo. Essas igrejas e cidades vão aparecer lá em Apocalipse, que eu fiz uma série de pregações recentemente. Passa por Troade, que é uma cidade portuária, e aí segue para a região da Macedônia, lá em cima, passando por Neápolis, Filipos, Antípolis, Tessalônica, Bereia, tudo da região da Macedônia. Aí ele desce para a região da Caia, que é a atual Grécia. Então, ele passa aí por Corinto, ó, por Mileto, Mitilene primeiro, aí, né, ó, Mitilene, sobe para Corinto, e depois faz o caminho de volta pelo mesmo circuito. Ele poderia pegar este de Corinto aí, ó, fazer uma viagem pelo mar inteiro até Jerusalém ou Antioquia. Ó, Jerusalém aqui, ou Antioquia lá em cima. Mas ele tem muita oposição, tem gente querendo matá-lo, literalmente. Então, ele faz o caminho de volta, passando por todas essas cidades aí, olha, vai indo, passa por Filipos, Troade, aí ele desvia para uma ilha chamada Assos, a Mitilene, desce mais e vai a Mileto. Em Mileto, ele se encontra com os discípulos da cidade de Éfeso e tem um encontro muito comovente. Ele se despede, ele sabe que é a última vez que ele vai encontrar os presbíteros da cidade de Éfeso, e é uma cena muito comovente narrada por Lucas. Ele desce para Rhodes aí, olha, passa pela cidade de Pátara, que é uma cidade litorânea, e aí pega o mar aberto, aí, ó, passa do lado de Chipre, Chipre está à sua esquerda, essa ilha aí, ó, essa ilha é Chipre, e ele desce então para a cidade fenícia de Tiro. Ele está na Fenícia,
na cidade de Tiro, é onde era uma rota comercial aí. De Tiro ele fica um dia, passa por Ptolomaida, fica também um tempinho curto aí, ele desce para Cesareia, ainda não está em Israel. E aí ele se prepara para ir para Jerusalém, Israel, e é onde chegou agora que a gente vai ler na aula de hoje. Então, é muito importante que esse mapa visual aí esteja na cabeça de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Só passando rapidamente a próxima tela, ó. 22. Tudo bem, voltou, né? Então, olha, já falamos tudo aqui do 19, nós já lemos o tumulto que teve em Éfeso durante essa viagem, a autoridade de Paulo sobre os espíritos malignos, o poder de Paulo, o ensino de Paulo nas sinagogas. Vamos à próxima. Ó, no capítulo 20, a gente vê aquela região que é da Caia, né? Macedônia e a Caia, que é a atual Grécia. Paulo fazendo coisas extraordinárias no poder do Espírito Santo nessa região. Vamos adiante. 21, o início da viagem para Jerusalém. Então, foi isso que eu acabei de narrar com vocês. E aí, Paulo está em Cesareia, ele se hospeda na casa de Filipe. Filipe é um daqueles 7 diáconos narrados em Atos 2. Tem um profeta chamado Ágabo que fala que Paulo vai ser preso e sofrer em Jerusalém. Paulo fala, eu sei disso e o Espírito está mandando para lá e eu vou passar por tudo isso mesmo. Estou pronto não só para ser preso, mas para morrer. Paulo chega em Jerusalém, se encontra com Tiago. Tiago é aquele irmão de Jesus que escreve uma das epístolas lá no Novo Testamento. Tiago é uma espécie de pastor supervisor em Jerusalém. Ele reúne os demais presbíteros e tem, então, uma conversa com Paulo. Paulo conta tudo o que Deus fez através das suas viagens missionárias e Tiago, com muita sabedoria, tenta proteger a Paulo daqueles que querem fazer mal a eles. Então, eles fazem alguns combinados ali com Paulo no templo, para ir ao templo, e mesmo assim, Paulo é preso no templo de Jerusalém pelos judeus que acham que ele é um herege e que está pregando contra o judaísmo, contra a religião de Israel, a religião de Moisés, e coloca a vida de Paulo em risco. Paulo faz um discurso impressionante à multidão, no capítulo 37, e aí a gente chega no capítulo de número 22. Vamos à próxima tela. 22. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Atos, capítulo 22. Capítulo 22. Eu vou ler com vocês porque o texto é tão rico que vale a pena a gente ler o que está acontecendo. Olha o contexto do que está acontecendo aqui. Como o Espírito de Deus está agindo. Paulo está vindo de Cesareia. Alguns judeus dizem, Paulo não vai para Jerusalém porque querem matar você. Mas ele vai. Ele não tem medo de perder a própria vida. E ele chega lá, vai a Tiago. Tiago recebe, o instrui, se encontra com os líderes da igreja e ele vai ao templo adorar. E no templo a multidão o cerca e quer matá-lo. E as acusações contra Paulo são mentirosas. Fazem um dossiê falso contra Paulo. E Paulo tem que se defender, mas a multidão está irracional. Multidão irracional é uma coisa quase sempre presente na história. Igual no Brasil de hoje, muita gente irracional, fazendo coisas irracionais, e mesmo quando você fala, explica, as pessoas se fecham para compreender. Isso estava acontecendo aqui também. Então, nós temos aqui, Paulo está sendo preso, quase linchado, aí o comandante romano é chamado, ele vem, separa Paulo ali, protege da multidão e vai levar Paulo para a fortaleza que fica do lado do templo, uma fortaleza chamada Antônia, para proteger Paulo da população, interrogá-lo, julgá-lo e, se for o caso, prendê-lo. Mas Paulo pede ao comandante para fazer um discurso àqueles que estão querendo prender a eles. E esse discurso é registrado aqui, no capítulo 22. Paulo fica em pé na escadaria, uma que dava acesso ali ao templo, faz um sinal para o pessoal se calar,
há um silêncio e Paulo começa a discursar, e aqui uma das características incríveis desse Paulo, no idioma aramaico. Paulo falava, no mínimo, 4 idiomas. Provavelmente falava mais. Falava o hebraico, a sua língua de nascimento, falava o aramaico, que era o idioma popular falado em Israel. O hebraico era uma língua mais do templo, mais, digamos assim, intelectual. Paulo falava o latim, que era a língua romana. E Paulo também falava hebraico, aramaico, latim, eu me esqueci de mais alguma aqui, mas assim, ele era um poliglota e ele começa a utilizar esses dons e talentos que Deus deu para ele. Ele fala em aramaico. O que Lucas está querendo dizer aqui? Ele fala no idioma do povo, para que todo mundo entenda. Então, vou ler aqui o capítulo 22, a partir do verso 1. Paulo diz: irmãos e pais, olha o tom respeitoso de Paulo, ouçam enquanto apresento a minha defesa. Quando o ouviram falar em aramaico, ou seja, na linguagem popular deles, o silêncio se fez por completo. Então Paulo diz: eu sou judeu, eu sou nascido em Tarso, cidade lá da Cilícia, que nós vimos no mapa. Eu fui criado em Jerusalém. Paulo nasce em Tarso, mas é criado em Jerusalém. E sou educado por Gamaliel. Quem é Gamaliel? É um dos grandes mestres, um dos grandes rabinos da época de Paulo. Paulo foi criado, ensinado pela elite de Jerusalém, dentre eles o rabino Gamaliel. Como aluno dele, fui instruído rigorosamente em nossas leis e nos costumes judaicos. O que Paulo está falando aqui? Na Torá, os 5 livros da Bíblia, que contém também a lei de Moisés e todas as interpretações da lei. Paulo está dizendo, olha, eu fui criado nisso, eu conheço tudo isso e eu sigo tudo isso. E ele diz, tornei-me muito zeloso de honrar a Deus em tudo o que fazia, como vocês são hoje, e fui ao encalço dos seguidores do caminho. Quem é os seguidores do caminho? São os judeus convertidos à fé cristã. Eles não eram chamados de cristão durante muito tempo, nós estudamos isso. Eles eram chamados os do caminho. É como que chamavam recentemente os crentes, atualmente. Então, eram os do caminho. E Paulo está dizendo, eu os persegui, alguns até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na prisão. O sumo sacerdote, ou seja, o chefe dos sacerdotes, e todo o conselho dos líderes, ou seja, o sinédrio judaico, podem confirmar isso. Recebi deles cartas, autorizações para os nossos irmãos judeus que eram lá da Síria, em Damasco. E essas cartas me autorizavam a trazer os seguidores do caminho de lá para Jerusalém, presos em cadeias para serem castigados. Paulo, na verdade, queria eliminar quando ele era não convertido. Mas os judeus não podiam aplicar pena de morte, os romanos não permitiam, mas eles poderiam castigar e prender os outros judeus. Os romanos davam essa liberdade. Verso 6. Quando me aproximava da cidade de Damasco, na Síria, por volta do meio-dia, de repente uma luz muito intensa brilhou ao meu redor. Eu caí no chão e ouvi uma voz que me disse, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Só lembrando, você que é estudante da Bíblia, não pode sair por aí dizendo que Paulo caiu do cavalo. Você viu aqui que o texto não diz que Paulo caiu do cavalo, diz que ele caiu ao chão. Ele poderia estar numa charrete, poderia estar de pé, ele poderia estar numa carruagem. Então, vamos, como estudantes da Bíblia, não cometer esses erros que aparecem muito por aí. E ele diz, quem és tu, Senhor? Perguntei, diz Paulo. E a voz respondeu, sou Jesus o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então eu perguntei, o que eu devo fazer, Senhor? E o Senhor me disse, levante-se, entre na cidade de Damasco, onde lhe dirão tudo o que você deve fazer. A luz intensa havia me deixado cego. Paulo fica cego. E meus companheiros tiveram de levar-me pela mão a Damasco. E vivia lá em Damasco um homem chamado Ananias, um homem piedoso, devoto, dedicado à lei de Moisés e muito respeitado por todos os judeus da cidade. Ele veio, colocou-se ao meu lado e disse, irmão Saulo, volte a enxergar. E naquele mesmo instante pude vê-lo.
Então ele disse: o Deus de nossos antepassados escolheu você, Paulo, para conhecer a vontade dele, para ver o justo, uma referência a Cristo ressurreto aqui, e ouvi-lo falar. Você será testemunha dele, dizendo a todos o que viu e ouviu. O que está esperando? Levante-se e seja batizado, fique limpo dos seus pecados, invocando o nome do Senhor. Depois que voltei a Jerusalém, estava orando no templo e tive uma visão, na qual o Senhor me dizia: depressa, saia de Jerusalém, pois o povo daqui não aceitará seu testemunho a meu respeito. Olha só, que não tinha sido citado antes, mas quando Paulo estava orando no templo, Deus, o Espírito, o avisa que tem uma multidão que quer prendê-lo e matá-lo, porque ele é seguidor de Jesus Cristo, o ressurreto. Paulo agora diz isso. Eu respondi: Senhor, sem dúvida ele sabe que em cada sinagoga eu prendia e açoitava aqueles que criam em ti. E quando Estevão, tua testemunha, foi morto, eu estava inteiramente de acordo. Olha, Paulo reconhece aqui que naquele momento ele estava em acordo com a morte de Estevão, porque ele estava perseguindo os cristãos. Verso 21, mas o Senhor me disse: vá, pois eu enviarei para longe, para os gentios. A multidão está ouvindo, gente. Olha o verso 22, narrado por Lucas. A multidão ouviu Paulo até ele dizer essas palavras. Quais palavras? Que o Senhor o enviou para longe, para os não-judeus. Olha o orgulho judaico, o orgulho da religião judaica. Então começaram a gritar: fora com esse sujeito, ele não merece viver. Gritavam, arrancavam seus mantos e jogavam poeira para o alto. Olha a multidão. Tem muita gente que diz que a multidão é a voz de Deus. Tem que tomar muito cuidado com isso. Nem sempre a multidão é a voz de Deus. Nem sempre a maioria está certa. A gente precisa amar a verdade e não o calor dos fatos, né? Então, tem muitas lições para nós nos tempos que nós estamos vivendo atualmente. E aí o que acontece? No verso 24, o comandante romano trouxe Paulo para dentro e ordenou que ele fosse açoitado e interrogado. O comandante teve que trazer Paulo para dentro do templo, ou pelo menos a parte que as pessoas poderiam ficar, tinha uma parte que não poderia, porque as pessoas estavam querendo matar Paulo. E ele queria descobrir, o comandante, por que a multidão estava tão nervosa com Paulo. Amarraram Paulo para depois aplicar açoite, que era quase uma tortura. E quando eles estavam amarrando Paulo de novo utiliza a sua estratégia. Olha, ele acabou de discursar em aramaico, que é uma língua popular para todo mundo entender. E aí o que acontece? O comandante, influenciado pela multidão, o comandante romano, diz assim: vamos prender esse cara, vamos açoitá-lo e depois a gente interroga. Olha, prende, açoita para depois interrogar. Isso mostra como a humanidade é muito parecida nesse aspecto. E quando vão fazer isso, quando estão amarrando Paulo para açoitar, Paulo falou: só tem uma coisa. A lei que vocês seguem, a lei romana, permite açoitar um cidadão romano sem que ele seja primeiro julgado. Olha Paulo, o cidadão que sabe os seus direitos. O cidadão que apela à cidadania romana e coloca em parafuso aqui os que querem prendê-los. Ao ouvir isso, o oficial comandante foi ao comandante supremo e perguntou: o que o senhor está fazendo? Esse homem é cidadão romano. O comandante perguntou a Paulo: diga-me, você é cidadão romano? Ele respondeu: sim, eu sou. Eu também, disse o comandante, paguei caro por minha cidadania. Mas Paulo respondeu: eu sou cidadão de nascimento. Vamos entender aqui, gente. A cidadania romana, à época de Paulo, era uma coisa absolutamente de destaque. Era pouquíssima gente que tinha cidadania romana. O que significa, entre outras coisas? Ser cidadão romano significa que você sempre só poderia ser julgado com autorização do imperador. Você, se fosse morto, não seria morto em morte de cruz, por exemplo. Um romano não poderia ser assim. Ele poderia apelar o tempo inteiro para o imperador, para um segundo julgamento, um terceiro julgamento. Ele
ele tinha acesso a uma espécie de passaporte que poderia passar por vários países e ter entrado em vários países. Ou seja, ser um cidadão romano era uma coisa extraordinária. E quem não era de nascimento comprava essa cidadania. Então, e era caríssima. É isso que o comandante está falando aqui. Ele é um estrangeiro e ele é um cidadão romano. E para ser um cidadão romano, ele teve que pagar muito dinheiro. Paulo falou: olha, você pagou, mas eu sou de nascimento. Continua aqui no verso 29. Quando os soldados que estavam prestes a interrogar Paulo ouviram que ele era cidadão romano, retiraram-se de imediato. Até mesmo o comandante ficou com medo ao saber que Paulo era cidadão romano, pois tinha mandado amarrá-lo, o que não podiam ter feito, porque Paulo era cidadão romano. Tinha que ter um julgamento primeiro. Então, Paulo vai agora para diante do conselho judaico, chamado Sinédrio, verso de número 30. No dia seguinte, o comandante ordenou que os principais sacerdotes se reunissem com o conselho dos líderes do povo, sacerdote e sinédrio judaico. Queria descobrir exatamente qual era o problema, porque o comandante ainda não tinha entendido por que a multidão, por que o sumo sacerdote estava com aquela raiva toda de Paulo. Por isso, soltou Paulo. Claro que soltou Paulo. Paulo disse que era cidadão romano, ele não era maluco de manter Paulo preso, porque ele teria que responder a Roma. E mandou que o trouxessem diante deles. Capítulo 23. A gente chega agora. Eu vou continuar lendo para a gente discutir depois, porque eu estou lendo e explicando. Depois a gente vai fixando. Paulo olhou fixamente para o conselho dos líderes do povo, também chamado de Sinédrio, que era que era uma espécie de conselho de 70 homens, que era, digamos assim, homens de confiança em Israel, que decidia as questões internas dos judeus. Era chamado de Sinédrio ou de Conselho de Líderes do Povo. E os romanos respeitavam esse Sinédrio. Quem roubava poderia ser julgado lá por eles mesmos. Tinha um problema de divórcio, eles mesmos resolviam. Tinha problemas da religião, eles mesmos resolviam. Só não podia aplicar pena de morte e teria que concordar que os israelitas que estavam ali sobre o jugo de Roma enviassem os seus impostos para Roma. Roma colonizava a Palestina. Roma falava assim: olha, vocês querem ter líderes aí de vocês? Olha, para algumas coisas tudo bem, nós liberamos. Agora, vocês não podem aplicar pena de morte em ninguém e vocês não podem se insurgir contra o sistema de impostos. E tem mais, nós que escolhemos e influenciamos o líder de vocês, que é o sumo sacerdote. Controle político, controle do direito e controle, digamos assim, da fúria da população. Os romanos não eram nada tolos, e era assim que funcionava, ok? Verso 2 do capítulo 23. No mesmo instante, o sumo sacerdote Ananias, que era o chefe dos sacerdotes judaicos, ordenou aos que estavam perto de Paulo. Não, deixa eu ler uma coisa antes, senão a gente não vai entender. Vou voltar aqui no 23:1. Paulo olhou fixamente para o conselho dos líderes do povo e disse: irmãos, olha o que Paulo diz. Tenho vivido diante de Deus com a minha consciência limpa. Consciência limpa diante de Deus. No mesmo instante, o sumo sacerdote Ananias ordenou aos que estavam perto de Paulo que lhe desse um tapa na boca. Olha a violência. Por quê? Porque Paulo disse que estava servindo a Deus e estava fazendo isso com consciência limpa. Ananias, que era o chefe da religião judaica, acha que Paulo está blasfemando, porque eles achavam que a única religião verdadeira era a religião judaica. E Paulo estava pregando uma heresia e estava distorcendo o povo, levando o povo para uma outra religião. É por isso que mandam dar um tapa na boca de Paulo. Então Paulo responde: Deus o ferirá, seu grande hipócrita. Para o sumo sacerdote, judeu nenhum faria isso. Nenhum faria isso. Porque isso era considerado pelo judeu uma grande ofensa à lei de Moisés. Lucas vai explicar aqui, em Atos. Paulo diz: que espécie de juiz é o Senhor, desrespeitando a lei ao mandar me agredir dessa forma? Os que estavam perto de Paulo lhe disseram: Paulo, você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Agora, olha a humildade de Paulo, gente.
Irmãos, não sabia que ele era o sumo sacerdote, respondeu Paulo, pois as escrituras dizem, não fale mal de suas autoridades. Depois a gente discute esse texto aqui, tá ok? 8, não sei, sabendo Paulo que alguns membros do Conselho dos Líderes do Povo eram saduceus, nós já estudamos o que eram saduceus, um partido político religioso, e os outros fariseus, nós também já estudamos. Ele gritou, olha a estratégia de Paulo. Percebe que o Espírito Santo dá estratégia. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio das estratégias do Espírito Santo. Paulo, quando vai falar com um grande público, ele fala em aramaico, porque é a língua do povo. Paulo, quando ele está prestes a ser violado nos seus direitos, ele apresenta a sua cidadania romana. Isso é uma estratégia do Espírito Santo. E agora? Agora Paulo está entre os judeus, está entre o conselho dos judeus, o Sinédrio, e ele sabe que tem um público hostil a ele. Mas ele sabe que o Sinédrio é composto por saduceus e por fariseus. Os saduceus não creem em anjos, não creem na ressurreição, não creem no mundo espiritual. Os fariseus creem veemente na ressurreição. E o que faz Paulo? Se utiliza desse expediente. Continuemos o texto aqui. Ele diz, sabendo Paulo que alguns membros do Conselho dos Líderes, ou seja, o Sinédrio, eram saduceus e outros fariseus, Paulo dá um grito. Irmãos, eu sou fariseu. Logo os fariseus olham para Paulo e falam, epa, ele é um dos nossos. Como eram os meus antepassados? E aí a estratégia de Paulo. Eu estou sendo julgado por causa da minha esperança aonde? Na ressurreição dos mortos. Quando Paulo disse isso, o conselho se dividiu, claro. Fariseus contra saduceus, pois os saduceus afirmam não haver ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus creem em todas essas coisas, inclusive, principalmente, na ressurreição dos mortos. Houve grande alvoroço. E alguns dos mestres da lei que eram fariseus se levantaram e começaram a discutir energicamente. A confusão tomou conta do ambiente. Não vemos nada de errado com este homem, gritavam. Talvez um espírito ou um anjo tenha falado a ele. A discussão ficou cada vez mais violenta e o comandante teve medo de que Paulo fosse feito em pedaços. Paulo poderia ser esmagado pela confusão. Assim, ordenou que os soldados o retirassem à força e o levassem de novo à fortaleza que ficava ao lado do templo, a fortaleza chamada Antônia. Naquela noite, o Senhor apareceu a Paulo e disse, Paulo, tenha ânimo. Assim como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém, você deve fazê-lo também em Roma. O Espírito de Deus já avisa Paulo que ele vai chegar a Roma. E é Deus que vai levá-lo até Roma. E vai ser uma história emocionante aqui a partir desse momento. Então vamos, na manhã seguinte, estou lendo e explicando. Verso de número 12. Na manhã seguinte, alguns judeus se juntaram para conspirar, jurando solenemente que não comeriam nem beberiam antes de matar Paulo. Olha, gente, preste atenção quando um jejum é de Satanás. Quando um jejum é maligno. Quando um jejum não tem a ver com Deus e não tem a ver com os valores do reino de Deus. Aqui, homens se juntaram para fazer jejum para matar Paulo. Não é que todo jejum que é de Deus. Não é todo jejum que nós devemos crer. Se nós não conhecemos as Escrituras, a gente cai de bandeja em muitas falácias religiosas. Prestem atenção nisso. A conspiração envolveu mais de 40 homens. Foram aos principais sacerdotes e aos líderes do povo e lhes disseram, nós juramos solenemente, sob pena de castigo divino, que não comeremos nem beberemos antes de matar Paulo. Agora peçam vocês e o conselho dos líderes do povo que um comandante romano traga Paulo de volta aqui ao templo e ao conselho. Olha o fingimento. Finjam que os senhores desejam examinar o caso com mais detalhes. Nós o mataremos no meio do caminho. Olha que gente perversa. Eram religiosos.
eram chamados judeus gelosos, eram evangélicos, talvez terrivelmente evangélicos, e procurando matar Paulo no meio do caminho. Número seguinte, contudo, o sobrinho de Paulo, o Espírito de Deus sempre agindo, o sobrinho de Paulo ficou, filho de sua irmã, soube do plano deles e foi à fortaleza a contar a seu tio. Então Paulo mandou chamar um dos oficiais romanos e disse: leve esse rapaz ao comandante, ele tem algo importante para lhe contar. O oficial o levou ao comandante e explicou: o preso Paulo me chamou e pediu que eu trouxesse ao senhor esse rapaz, pois ele tem algo a lhe contar. O comandante tomou o rapaz pela mão, levou-o à parte. O que você quer me dizer? Perguntou. O sobrinho de Paulo respondeu: alguns judeus pedirão que o senhor apresente Paulo diante da reunião do conselho amanhã, fingindo que deseja obter mais informações. Não acredite neles. Há mais de 40 homens emboscados para matar Paulo. Eles juraram solenemente, sob pena de castigo divino, que não comeriam nem beberiam antes de matá-lo. O jejum maldito, o jejum do inferno aqui. Estão de prontidão, apenas esperando sua permissão. O comandante despediu o rapaz e o advertiu: não deixe ninguém saber que você me contou isso. Vou para a última parte de capítulo 23 e a gente volta à nossa discussão. Então o comandante chamou 2 dos seus oficiais e ordenou: preparem 200 soldados. Gente, olha a quantidade de seguranças, porque Jerusalém estava em tumulto, para partir para Cesareia. Nós vimos lá no mapa, Cesareia. Hoje, às 9 da noite, o comandante vai levar Paulo à noite para que a multidão não o mate. Levem também 200 lanceiros e 70 soldados a cavalo, e providenciem um cavalo para Paulo e levam-no em segurança ao governador Félix. Quem era Félix? Era o governador da cidade de Cesareia, um preposto romano. Ok? Um representante romano. Em seguida, escreveu a seguinte carta: de Cláudio Lísias ao excelentíssimo governador Félix. Este homem foi capturado por alguns judeus que estavam prestes a matá-lo quando cheguei com meus soldados. Ao ser informado de que ele era o cidadão romano, transferiu para um lugar seguro. Então, você vê aqui que o Lísias deu uma... Na verdade, ele não transferiu, não. Ele mandou prender Paulo, e Paulo que lembrou a ele que ele era cidadão romano, né? Então, levei-o diante do Conselho Supremo dos Judeus para investigar o motivo das acusações. Não demorei a descobrir que ele era acusado de algo relacionado à lei religiosa. Sem dúvida, nada que justificava a pena de morte ou mesmo a prisão. Lembra que Lísias está lembrando aqui que os judeus não podem aplicar a pena de morte. Fui informado, porém, de uma conspiração para matá-lo e enviei-o de imediato ao Senhor. Também informei aos acusadores que devem apresentar suas denúncias diante do Senhor. Naquela noite, os soldados cumpriram as ordens que haviam recebido e levaram Paulo até Antipátride. Voltaram à fortaleza na manhã seguinte, enquanto a cavalaria prosseguiu com ele. Quando chegaram a Cesareia, apresentaram Paulo e a carta ao governador Félix. O governador leu a carta e perguntou a Paulo: de que província você é, Paulo? Da Cilícia, respondeu Paulo. Ouvirei seu caso pessoalmente quando seus acusadores chegarem. Por que é que o governador aqui pergunta e Paulo responde? Cilícia é onde está a cidade de Tarso, que é a cidade de nascimento de Paulo, e é uma colônia romana, uma cidade romana. Então o governador ficou atento aqui agora. O cara tem cidadania romana, vem de uma cidade romana, de uma colônia romana, tem um monte de gente querendo matá-lo, esse cara é importante. Então eu mesmo vou ouvi-lo. Então ele diz: ouvirei seu caso pessoalmente quando seus acusadores chegarem, disse o governador. Olha, quando os acusadores chegarem, ele é romano, conhece a lei romana, ele não caiu na bobagem em tentar fazer um julgamento sem os acusadores, porque seria anulado pela lei romana. Ele está esperto, Félix, né? Em seguida, ordenou que Paulo fosse mantido na prisão do palácio que Herodes havia construído. 23 lemos inteiro. Se você não leu a Bíblia faz tempo, no curso sobre o Espírito Santo, você lê a Bíblia junto comigo. Vamos lá, então. Vamos passar aqui agora as telinhas para a gente relembrando o que nós lemos aqui e para a gente entender o que foi acontecendo. Olha, Paulo em Jerusalém. Paulo faz um discurso
a multidão raivosa, ele está no templo, ele sobe as escadas onde ele pode ver a população e discursa no idioma popular aramaico para que todos possam conhecer. A multidão ouve até quando? Até quando ele fala que ele é apóstolo enviado aos não-judeus. Aí os gentios ficam malucos e querem matá-lo. E quando querem matá-lo, o comandante prende Paulo, e quando vai açoitá-lo, ele diz: olha, eu sou cidadão romano e você não pode fazer isso. Cidadãos romanos não podiam ser açoitados e amarrados sem julgamento. Então, Paulo é solto, mas é mandado de novo diante do conselho dos líderes judeus, o chamado Sinédrio, ok? Próxima tela. Ó, capítulo 23, que a gente acabou de ler. O discurso de Paulo ao Sinédrio judaico. Paulo inicia seu discurso dizendo: gente, eu tenho vivido diante de Deus e com a consciência limpa. Quando ele fala isso, o sumo sacerdote ordena e ele toma um tapa na boca, que era uma humilhação enorme, né? Paulo repreende o sumo sacerdote e cita a lei em sua defesa. Qual lei? A lei de Moisés. Ainda mais que ele é cidadão romano, né? A estratégia de Paulo, sabendo que o Sinédrio era composto por saduceus e fariseus. O que Paulo faz? Paulo diz que está sendo julgado porque ele crê numa coisa que os fariseus também crê. O que é? A ressurreição dos mortos. E quando ele fala isso, uma confusão se estabelece entre os saduceus, porque os saduceus não creem em espírito, nem anjos, nem ressurreição. Para os saduceus, a vida se completaria aqui, morreu, morreu. Mas os fariseus não. Os fariseus criam em todas as realidades espirituais, em anjos, em demônios, em ressurreição, em tudo isso. E os fariseus falam: peraí, esse cara é um dos nossos. Por que ele está sendo julgado? E a discussão fica violenta e Paulo é levado de volta à fortaleza que ficava perto do templo. E aí tem todo um plano para matar Paulo pela manhã, como eu falei com vocês aqui. Os judeus pediram para trazer Paulo para o templo, e quando ele tivesse vindo da fortaleza para o templo, eles iam fazer uma emboscada e matar Paulo. Mas o Espírito Santo age, um sobrinho de Paulo avisa, ele avisa o comandante e eles se precavem disso. E Paulo, então, é levado da cidade de Jerusalém à noite, um destacamento romano, 2 destacamentos romanos são preparados, e Paulo é levado, fugido praticamente de Jerusalém, para a cidade de Cesareia, para que um governador romano, um preposto romano, julgue Paulo, né, conforme a lei romana. Então, Paulo aguarda o julgamento na prisão lá em Cesareia. Ele chega, tem que esperar o julgamento, pelo menos uma semana ele espera lá. Próxima tela. Capítulo 24. Não sei se vai dar tempo, então vamos dar um brequezinho aqui. Até o 23, vou abrir para perguntas, ideias, sugestões, comentários a tudo que nós aprendemos aqui, o que é novo para vocês, o que vocês não entenderam direito. Então, pode tirar a telinha do compartilhamento, Pedro, e vamos aí voltar às câmeras. Perguntas, podem perguntar. E a gente vai tentar ajudá-los aí na elucidação das questões, tá bom? Com vocês. Silêncio profundo. Deixa eu ver no chat aqui. Vocês podem perguntar pelo Zap, pelo chat e pelo áudio aqui, abrindo o áudio e perguntando. Estou vendo aqui que chegou depois nossa querida Pamela, que Deus te abençoe, Pamela. Mais gente aqui que chegou depois, deixa eu ver. Vamos fazendo as perguntas aí. Pedrinho, você está me ouvindo, né? Estou sim. Ah, então tá bom. O pessoal fica tímido no começo, né, Pedro? Depois dispara as perguntas, é isso? Eu acho que eles estão escrevendo. Hoje, estou vendo o pastor Rogério também está aqui com a gente, que coisa boa. Então tá bom, olha, estou à disposição de vocês para as perguntas. A gente tem uns 10 minutinhos, pelo menos, se vocês tiverem perguntas. Se não tiverem, a gente depois segue no conteúdo. Mas quando não tem pergunta, eu sempre fico com aquela dúvida. Ou entenderam tudo, ou não entenderam quase nada. Eu espero que a gente esteja numa situação melhor que essa. Ok? Mano, eu tenho uma dúvida com questão a Roma, assim.
Israel não faz parte de todo o Império Romano? Então, nessa época, Israel faz parte da Palestina. Então, Israel está junto com outros países, por assim dizer, outras nações. Naquela ideia não havia ainda ideia de países, eram povos, né, que habitavam um território. Então, por exemplo, Israel, a Fenícia, a Síria, esses países estavam todos sob o domínio romano. E esse domínio romano está na Palestina. Quer ver? Ó, volta o mapa lá, volta o mapa para eu tentar mostrar uma coisa, se você puder na telinha. Ó, aí onde está, Jerusalém, Cesareia, Ptolomaida, Tiro, são todos países, povos. Essa região, até Antioquia aqui em cima, ó, e toda essa viagem de Paulo aqui, tudo isso é dominado pelos romanos. Tudo isso aí está sob o domínio dos romanos. Mas Roma está onde? Está aqui à esquerda, fora do mapa, onde a atual Itália hoje é. Ela está aqui para cima, esse mapa não mostra. Mas o Império Romano estende os seus braços sobre toda essa região. Então, ele foi colocando governadores na Macedônia, na Caia, na Ásia. Cada cidade importante tinha um governador, um preposto, coisa desse tipo. Por exemplo, Herodes era o preposto dos romanos na Judéia. Félix era em Cesareia. Pilatos era em Jerusalém. Todos eles eram prepostos romanos, ok? Então, para Paulo e para Roma, ele tem que atravessar tudo isso aí, todo esse marzão aí, para chegar lá em Roma, que é o próximo destino dele, tá ok? Mas então, o Paulo nasceu em Tarso, que faz É. parte do domínio romano. Aqui não é o domínio romano também? Esses Também não é um mundo deveriam ser romano. cidadãos romanos? Também é controlado pelos romanos, mas são povos distintos, ok? Ah, eles não ganham cidadania, então. Ah, não, não. Nem todo mundo tem. Porque o que, que acontece? Tem cidades que elas são cidades romanas e têm cidadania. E tem outras que foram cidades conquistadas, mas não têm a cidadania. Principalmente as cidades que estão em litígio com Roma. Ok? Então, e assim, e não era todo mundo dessas cidades. Uma pessoa só tinha. Não era o povo que tinha cidadania romana, eram as pessoas. Deu para entender? Então, algumas pessoas dos povos que tinham cidadania romana. Como que era a cidadania romana? Ou era de nascimento, ou seja, aquela cidade já era romana quando a pessoa nasceu, o que não é o caso de Jerusalém, por exemplo, nem é o caso nem de Cesareia, nem de nada disso. Tem um governador romano lá e cidadãos romanos, ok? Ou comprava-se por um preço caríssimo a cidadania romana. Então, essas duas formas de se tornar romano, tá bom? Deu para entender, Pedro? Entendi. Legal. Mais alguma aí? Tem uma pergunta aqui da Raquel, que Vamos tem lá. meio dúvida sobre o jejum. Eles fizeram um jejum para o mal? Esse existe nos dias de hoje? Existe. Infelizmente existe. O jejum, conforme Jesus, há muitos jejuns na Bíblia. No Antigo Testamento, há jejuns que Israel fez em relação a situações de catarse, de situações de grande desespero, por motivos específicos. Mas o Novo Testamento, com a vinda de Jesus, o jejum ganhou uma característica muito específica. O jejum deve servir para nos aproximar de Deus, para a gente mortificar os nossos anseios da natureza caída, que chamamos de carne, e a gente está mais conectados com Deus. Então, eu passo a controlar os meus apetites carnais, por assim dizer, sensitivos, para abrir os meus olhos e ouvidos espirituais para Deus. E para quê? Para, ouvindo Deus, eu amar mais a Deus e amar mais as pessoas e servi-lo. O jejum deve ter essa característica. E qual é a característica do jejum? Jesus disse para a gente, quando for fazer jejum, a gente ir para a praça pública, para frente da cidade, para frente não sei da onde. Jesus mandou a gente fazer isso? Claro que não, gente. Jesus, quando falou, quando vocês forem jejuar,
vocês não fiquem parecendo que vocês estão fazendo algo de grandioso. Aliás, ele falou, quando você for orar, também não mandou a gente fazer ato profético em nenhum lugar e levantar a mão sobre nada, sobre a cidade. Não mandou. Ele mandou, vá para o seu quarto. Bem diferente disso. E Deus que vê em segredo os segredos do coração, vê, não é só que ouve, não. Vê dentro da pessoa. Ele vai te ouvir. E se você jejuar, não faça como os hipócritas e os fariseus, que quando vão jejuar, querem que todo mundo bate palmas para eles, reconheçam, então eles vão para as praças públicas, faz cara de coitado, não lava o rosto, não penteia os cabelos, para todo mundo saber que eles estão fazendo jejum. Jesus falou, não faça isso. Porque se vocês fazerem isso, vocês estão fazendo só uma teatralização para os homens. Mas a parte de Deus, isso não vai ter efeito nenhum. Então, o jejum, sim, ele pode ser feito de forma a trazer ainda mais mal. Ele pode ser para pretensões humanas apenas. O verdadeiro jejum nos aproxima de Deus e nos torna mais parecido com Jesus Cristo. E ele é feito também digamos assim, no isolamento dos nossos ambientes. Ninguém precisa ficar sabendo, a gente não precisa trompetear isso para todos os lados. Por quê? Porque jejum é uma aproximação de Deus. Eu digo que não vou comer e não vou beber, por quê? Porque eu estou dizendo que nada disso me controla. Quem me controla é o Espírito de Deus. Eu quero me aproximar de Deus. Eu quero ouvir melhor a sua voz. É para isso que deve ser feito o jejum. Tá ok? Acho que foi a pergunta da Raquel, né? É uma pergunta do Michael que está nessa linha também. Eu acho que o Naldo, não sei se o Naldo levantou a mão, eu estou vendo uma mãozinha aqui levantada. Pode tirar um pouquinho o mapa para aparecer mais o pessoal? Então vamos lá, pode fazer a próxima. Posso perguntar aí, pessoal? Vamos lá, Naldo. Paz, meu irmão. Boa noite. Paz a todos. Boa noite. Tudo bom? Muito boa aula. Eu gostaria, mano, de um esclarecimento sobre o que está escrito lá em Atos 23:5, se ele pode ser contextualizado para os dias de hoje, né? Com relação a quando Paulo é questionado por supostas injúrias contra o sacerdote, né? E aí ele fala que não sabia que era sacerdote e, em virtude disso, ele menciona que não falarás mal do chefe do teu povo. Então, a gente poderia pegar esse trecho e trazer para os dias de hoje, para não falar mal do chefe do teu povo. No nosso caso aqui, seria o chefe, sei lá, do judiciário, do legislativo ou do executivo, né? Olha só, belíssima pergunta, Naldo, e é uma pergunta, digamos assim, absolutamente pertinente. Pertinente porque nós somos cidadãos do século XXI, nós vivemos em um regime político específico, e como é que os cristãos se comportam diante dele? Bem, os textos básicos, Naldo, que regem essa questão que você colocou na Bíblia Sagrada são dois. Basicamente, dois textos bíblicos. O primeiro deles é Romanos 13. Então, é um capítulo que eu pediria para vocês lerem depois. Eu vou explicar um pouquinho, mas não deixem de ler todo o capítulo 13. E também a segunda carta de Pedro, no capítulo 2. São os dois textos, né? Então, vamos lá. Eu só vou de passagem aqui, porque é um capítulo inteiro, mas só para a gente pegar, digamos assim, o espírito do ensinamento de Paulo a esse respeito. Olha só, Paulo vai dizer aqui que todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus, e aquele que ocupa cargos de autoridade foram ali colocados por ele. Portanto, quem se rebela contra a autoridade se rebela contra Deus, que instituiu, e será punido, pois autoridades não causam temor naqueles que fazem o que é certo, mas sim nos que fazem o que é errado. Você deseja viver livre do medo das autoridades? Faça o que é certo, e elas o honrarão. As autoridades são servos de Deus para o seu bem. Mas se você estiver fazendo algo errado, é evidente que deve temer, pois elas têm o poder
de puni-lo, pois estão a serviço de Deus para castigar o que pratica o mal. Portanto, sujeitem-se a elas, não apenas para evitar a punição, mas também para manter a consciência limpa. Olha só que texto, Ronaldo. Esse texto a gente precisa interpretar, então, à luz da revelação bíblica. A primeira coisa, nós precisamos... Alguém falou? Não? Acho que foi um barulho aqui só. Nós precisamos entender primeiro, no Antigo Testamento, Israel era uma teocracia. Nós, hoje, somos uma democracia. Já temos que separar isso. Teocracia é governo de Deus. Democracia é governo do povo. Teocracia é o governo de Deus conforme a lei de Deus. Democracia é governo dos homens conforme a lei dos homens. Qual é a fonte da lei de Deus no governo de Deus? A Torá. Os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. A lei e mais os profetas. Qual é a fonte de autoridade da democracia com a lei dos homens? A Constituição de um país. Então, a gente já precisa separar essas duas coisas, senão nós fazemos uma confusão imensa e levamos todo mundo a uma confusão. A gente não pode impor a lei de Deus ao Estado, porque o Estado tem a sua própria fonte de leis, que é a Constituição. E o que é a Constituição? A Constituição é uma aliança, é um grande acordo social que é feito em determinado momento e que é selado como a lei máxima de um país. Então, um país é governado por uma Constituição. As constituições nas democracias liberais quase sempre são orientadas por princípios que vertem da cultura cristã. Por exemplo, a nossa Constituição, a Constituição dos Estados Unidos, então, nem se fala, e outros países têm princípios, mas são princípios. As leis estão escritas, descritas na Constituição de um país. Então, vamos entender aqui. O que significa? Qual é a diferença de Paulo naquele momento? Paulo está dentro de uma teocracia e ele está sendo regido pela lei de Moisés. A lei de Moisés proíbe rebelar-se contra as autoridades ou não respeitar as autoridades. Mas alguém perguntaria então, e se as autoridades estiverem fazendo mal? É por isso que Paulo vai explicar em Romanos 13. Porque Paulo vai dizer assim, vocês devem respeitar as autoridades, porque as autoridades, todas elas, foram autorizadas por Deus. Não é que Deus escolheu, hein, gente? Vamos tomar muito cuidado com isso. Deus escolheu essa pessoa para os Estados Unidos. Deus escolheu essa pessoa para o Brasil. Não, não tem isso, gente. Deus permitiu. É vontade permissiva de Deus. Ora, nem os reis de Israel gozaram desse privilégio. Até Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, foi punido por Deus. Os filhos de Davi causaram horror em Israel. Então, por favor, um estudante da Bíblia não pode cometer esses erros. Então, toda autoridade deriva de Deus, porque todo poder deriva de Deus. Então, Deus permite. E de que forma? Escolhido pelo povo. Nós escolhemos um governante, temos um governante. Agora, o anterior a esse, o outro. Então, quando a gente fala assim, mas qual foram escolhidos de Deus? Não, escolhidos de Deus, nenhum. Nem esse, nem o outro, nem o anterior, nem o outro. Eles foram permitidos por Deus dentro de um regime de democracia que é controlado pela Constituição. Aí Paulo vai responder em Romanos 13 que o rei tem a espada na mão para fazer a justiça. E toda vez que ele tiver com a espada na mão para fazer a justiça, ele deve ser respeitado, porque ele está preservando o bem. Então, quem está fazendo a coisa certa não deve ter medo da espada do rei. É esse o raciocínio de Paulo. Mas e se o rei estiver fazendo a coisa errada? Alguém vai perguntar. E aí que surge o problema. Porque quem é que decide que o rei está fazendo a coisa errada? No caso de Paulo,
Era a lei de Moisés. E no caso das democracias liberais, quem seria, gente? A gente pode chegar no governador de São Paulo, no prefeito de São Paulo, no presidente da República, e dizer assim, você não está seguindo aqui a lei da Bíblia Sagrada, então nós vamos respeitar você. A gente pode fazer isso? Como cidadãos do Brasil no século XXI? A resposta é não. No caso aí, não é através dos nossos representantes, deputados, vereadores. Exatamente, Rogério. É aí que é o caminho natural. As nossas democracias liberais, elas têm a divisão de poder em poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Aqui é uma diferença fundamental. Por exemplo, uma pessoa pode defender os seus hábitos, os seus costumes, a sua fé, a sua cultura, defender intransigentemente, sim, se ela não estiver contra a lei e se ela estiver no parlamento, no poder legislativo, ela pode e deve fazer isso. O legislativo é o lugar onde a população coloca os seus representantes para defender as suas ideias, a sua cultura, a sua religião. Então, se tiver um sujeito, sei lá, que gosta da homossexualidade e defende isso, se ele estiver no parlamento, ele está no lugar certo. Se tiver um evangélico que quer defender valores evangélicos, se ele estiver no parlamento, ele está no lugar certo. Agora a pergunta é, e no poder executivo? O poder executivo já tem outra característica. Um presidente da República em democracias liberais, como é o Brasil, quando ele é eleito, ele não é eleito só para os evangélicos. Ele não é eleito só para os espíritas. Ele não é eleito só para o pessoal do mercado. Ele não é eleito só para os trabalhadores. Ele é eleito para governar para todos os brasileiros. Ele é governante de todos os brasileiros. E ele tem que seguir a Constituição. Ele é prisioneiro da Constituição. Ele pode fazer se a Constituição autorizar. Se a Constituição não autorizar, ele não pode fazer. E o Poder Judiciário? O Poder Judiciário, em tese, é aquele que tem que guardar a Constituição. Ele pega as leis feitas no Legislativo, aplicadas pelo Poder Executivo e diz: isso está de acordo com a Constituição, isto não está de acordo com a Constituição. É isso que deveria acontecer nos países, inclusive no nosso Brasil. Então, respondendo à pergunta do Naldo, qual é a fonte do direito nas democracias liberais? As constituições. E as constituições, elas devem ser respeitadas por todos os cidadãos. Toda vez que algum poder da República não estiver em consonância com a Constituição do país, a população deve cobrá-lo. E deve cobrá-lo para que ele siga o que a Constituição prevê, porque a Constituição é um pacto social. Ah, mas eu não concordo com o que está na Constituição. Tudo bem, não tem nenhum problema. Organize-se numa comunidade do seu bairro, em conselhos, eleja pessoas para o parlamento para mudar as leis, e mudando as leis você está fazendo tudo corretamente, você não precisa concordar com nada, você tenta mudar o que você não concorda. Ô, Manu, okay? Você me permite? Claro. Dá licença, desculpa, eu acabei entrando aí, atravessando tudo sem pedir licença. Então pede o Naldo. Naldo, ele pode fazer uma parte aqui, Naldo? Fala aí, ô doutor. Ô, meu amigo, você já chega tumultuando o ambiente aí, rapaz? Que seja sucinto o seu questionamento, hein? É só Deus. Mas, só porque tu é estudante do direito, tá querendo falar linguagem jurídica agora? Não, você permitindo ou não permitindo, eu vou entrar em nome de Jesus. É o seguinte, Manu. Diga. E quando a Constituição, olha que coisa bem irônica, mas
Parece até uma piada o que eu vou dizer aqui, mas enquanto o que deveria resguardar, guardar a Constituição, preservar a Constituição, eles desrespeitam a própria Constituição, baseado nos seus próprios, nas suas próprias constituições individuais, sobrepondo a própria Constituição que deveria reger não só o nosso país, como o próprio judiciário. E o judiciário hoje, ao meu ver, que é o STF, que deveria ser o guardião da lei, da Constituição, eles simplesmente tomam decisões monocráticas, individuais, desrespeitando, inclusive, fundamentos que nunca deveriam ser desrespeitados. Eu gostaria de saber o que você pensa sobre isso, porque se o executivo, você pode exigir dele, o legislativo você pode exigir dele, agora o STF, nós estamos numa situação que vai recorrer a quem? E eu gostaria de um posicionamento seu, porque o nosso judiciário hoje, no nosso país, ele está em descrédito. Você hoje, quando recorre à justiça, você não sabe o que será defendido e baseado em que vai ser defendido aquilo que você chama de cobrança. Eu gostaria de ouvir um pouquinho sobre esse respeito. Então, vamos lá, Rogério. No nosso país, agora é um caso bastante particular que se trata do nosso país, do nosso Brasil. O Brasil, ele tem uma característica, algumas características que foram sendo acumuladas historicamente. Por exemplo, o Brasil tem um problema ainda de harmonia dos poderes. Os poderes são independentes, mas eles devem ser harmônicos. Texto da Constituição brasileira. Independentes, mas harmônicos. O que significa isso? Significa que o legislativo deveria ser o poder mais importante da República. O legislativo. Por quê? Porque eles são representantes direto da população. Direto da população. Foram eleitos pelo voto popular para defender as causas dessas pessoas que elegeram seus representantes. Ocorre que nós, ao termos a Constituição de 88 no Brasil, que é uma Constituição que corrigiu muitos problemas do passado, principalmente problemas que aconteceram no período ditatorial do Brasil, e aqui eu vou dizer claramente, eu como pastor, como cidadão, como estudante de história, de economia, um pouco de direito e tudo mais, o nome do que aconteceu em 64 não foi movimento, foi golpe de Estado. Eu sei que está uma discussão aí, algumas pessoas tentando defender. Gente, se vocês estudarem a história, a historiografia, vocês vão ver que houve no Brasil, foi supressão, foi fechamento do Congresso. E isso é ditadura, não tem outro nome, não. Então, essa é uma primeira observação. Ocorre que o legislativo, ele tem que fazer leis, e depois que essas leis foram feitas, elas têm que ser regulamentadas. No Brasil, grande parte da Constituição de 88 não foi. Então, o que aconteceu? Nós temos lá 250 artigos, tinha chamadas disposições transitórias, que é aquelas coisas que ficaram para ser arrumadas no meio do caminho, e tinha as emendas. Emendas tem mais de 100, já corrigindo a Constituição de 88. Mas muitas dessas emendas e muitos desses artigos não foram regulamentados. O que é regulamentar? É você detalhar como deve ser feito. Isso. E no Brasil não foi. O que acontece? Como não foi regulamentado, aí o Poder Executivo fala assim, eu preciso fazer alguma coisa, eu vou tentar fazer alguma coisa. Aí ele pega um desses artigos que não foi regulamentado. O que vai acontecer? Aonde a questão vai parar? No Judiciário. E como é um assunto de Estado, no Supremo Tribunal Federal. Então, os assuntos vão para o Supremo que não deveriam estar no Supremo.
Aí o pessoal começa a falar assim, mas o Supremo está se metendo no Executivo, não deixando o Executivo trabalhar. Mas espera aí. Antes de qualquer coisa, a função era de quem? Era do Poder Legislativo. E o Poder Executivo, ao tentar fazer alguma coisa, já tinha que checar se esses artigos ele tem assessoria para isso, para ver se isso está regulamentado. Porque se não está regulamentado, vai parar no Judiciário. Aí o que acontece? Os juízes do Judiciário do Supremo, que são 11, eles vão fazer um papel de quem? De deputados e senadores, que não é o papel deles. Eles vão ter que decidir sobre coisas que quem deveria ter decidido era o Legislativo e pressionados pelo Poder Executivo, para o Poder Executivo poder coordenar. Agora, no Brasil tem outras disfunções. O Brasil aceita votos monocráticos, ou seja, em alguns assuntos, um juiz só dos 11 pode decidir. Em alguns casos, ele tem que levar para o plenário, e em outros casos, isso demora uma eternidade. Isso é uma disfunção, provavelmente, porque fica a visão de apenas um juiz e não de 11. Mas isso está previsto na Constituição. Nós não gostamos? Precisamos mudar as leis. Porque senão a gente vai ficar reclamando do juiz tal, do juiz tal, do juiz tal, do juiz tal. Mas, olha, ele tem que cumprir o que está na Constituição. Uma interpretação ou outra dele, ele pode ser uma coisa que nós não gostamos, pode ter decisões erradas. É por isso que um assunto pode ser votado novamente. Você vê uma coisa agora que causou uma confusão no Brasil? A Constituição brasileira diz que toda pessoa que está sendo acusada e julgada, ela precisa ter um julgamento justo e completo, conforme o Código de Processo Penal. Todo brasileiro. Aí nós tivemos uma discussão recente, uma briga, uma luta política enorme com o ex-presidente Lula, que teve a questão do mensalão, do petrolão. Cada cidadão deve fazer a sua consciência do que aconteceu ali. E aí ele foi julgado. E ele foi julgado no momento que o Brasil estava numa efervescência política, inclusive com eleições. E o que aconteceu? O julgamento dele teve um monte de falhas em termos de processo penal, que muitos juristas, desde 2000 e não sei quanto, já tinham falado, vai dar problema. Está sendo atropelado isso. Não pode ser julgado fora da jurisdição da acusação. Tudo isso já foi falado anteriormente. Aí nós chegamos agora num problema seríssimo. Um juiz teve que decidir agora, do Supremo Tribunal, falou, olha, essas provas não vão valer para esse processo. Por quê? Porque está fora da jurisdição. E depois foi julgado. O juiz estava sob suspeição. Aí o que a população entendeu? Que o Poder Judiciário inocentou o ex-presidente da República. E não foi isso que aconteceu. O Poder Judiciário não inocentou o ex-presidente Lula. O que ele disse foi: o processo judiciário foi feito incorretamente contra a Constituição. Então, nós estamos num problema agora. Quem acha que, de fato, o ex-presidente Lula foi culpado por todas as coisas que ele foram acompanhar, está falando, isso é injusto. E moralmente é. Mas se deixá-lo preso mais do que já foi, inclusive, também é ilegal e é contra a Constituição. Olha o problema que nós nos metemos, então. Então, é por isso, Rogério, que a gente precisa lembrar, os cidadãos têm todos os direitos de protestar, mas os cidadãos, ele precisa lembrar que ele tem direitos, mas ele tem deveres. E os deveres incluem ele conhecer minimamente um pouco das leis do seu país. Minimamente os seus deveres também, não só os seus direitos. Porque quando a gente compreende melhor isso, a gente fala sem muitas paixões políticas. E nesse momento, a gente está olhando para as paixões, mas um país, ele não é seguido porque alguém fala ou opinião de alguém. É pela Constituição brasileira. Se nós não gostamos da Constituição, nós temos que eleger pessoas que querem fazer uma nova Constituinte ou mudar por emenda constitucional via onde? Via Congresso, Câmara e Senado. Este é o caminho das democracias liberais. E por que a democracia é o melhor regime político em relação aos outros? A meu ver, tem uma justificativa teológica poderosa. Todo ser humano é caído.
Nenhum ser humano deve ter poder absoluto. Nenhum, em nenhum poder, porque ele tem natureza caída. E a democracia de todos os regimes que a gente conhece é a única que tem a possibilidade de ter revisões. E o poder não fica concentrado em uma pessoa inteiramente ou num poder inteiramente. Ele é dividido. Portanto, diminui a possibilidade de um escravizar o outro. Isso que os cristãos defenderam ao longo de todo o século XVI para cá, desde a Reforma Protestante. Não sei se ajudei um pouco aí na explicação, Naldo e Rogério. Muito obrigado, pastor Manô. Deus abençoe, doutor Naldo. Perfeito. Deu Deus para abençoe. ajudar? Belíssima pergunta, viu, Rogério? Parabéns. E explanação do Manô aí, maravilhosa. Perfeito. É isso aí. Só para complementar, é importante frisar também que o STF ele não pode agir de ofício, ele sempre vai ser provocado por alguém. É verdade, né? Não. Nas decisões do judiciário, do STF, ele vai sempre frisar com base na Constituição Federal. É lógico que no direito não é uma ciência exata, então sempre vai haver uma subjetividade e sempre vai dar margem para discussão de um lado ou de outro. Então, a gente sempre tem que frisar isso daí, porque às vezes a mídia coloca... Isso é importante que você falou, porque eu vejo muita gente falando... Você viu que o Supremo decidiu? Ele disse... Peraí, o Supremo decidiu porque ele foi demandado por alguém, por alguma instituição. Ele não levanta e falou, vou decidir isso hoje. Não funciona assim. Né? Exatamente. A mídia coloca como se o Supremo estivesse agindo de ofício em todo instante, mas não é. Você sempre vê a oposição sempre protocolando processo para o STF decidir, justamente porque a Constituição Federal não regulamentou certos casos. Agora, Naldo e Rogério, uma coisa que aqui é uma opinião de cidadão agora, que no sistema judiciário, especialmente na Suprema Corte do Brasil, poderiam ser revista, é o alcance do voto monocrático. A gente poderia repensar isso. Se tivesse voto monocrático... Diga, Naldo. Até na questão do voto monocrático, a imprensa deixa colocada também como se fosse um voto permanente, mas não é. Voto monocrático, ele só vota, o juiz só vota a liminar. Aí depois leva-se ao plenário para ser julgado totalmente. Obrigado pela explicação. O julgamento monocrático ele é só para uma liminar, ou seja, é provisório. Depois leva-se ao plenário para ser jogado em coletivo. Mas aí a imprensa joga como se uma pessoa só tivesse decidido e ponto final, mas não é. Ele só decide em liminares, né? Agora, o outro ponto em países como os Estados Unidos, embora o sistema judiciário lá seja mais, digamos assim, dividido um pouco do que é no Brasil, o Brasil é mais concentrado, os principais estados, eles mantêm um tipo de votação que os juízes que vão para o Supremo, eles têm que estar no topo da carreira profissional. Então, ele tem que ter passado como juiz de primeira instância, de segunda. Quando ele está lá no topo, aí ele é escolhido pelo presidente, confirmado pelo Senado, mas estando lá. No Brasil não funciona assim. Basicamente, um presidente escolhe e o Senado confirma depois. Então, essa é uma coisa que o Brasil poderia rever. A terceira coisa que eu acho que o Brasil... Fala, Naldo, pode falar. Não, perfeito. Tá. A terceira coisa que o Brasil poderia rever era a questão da questão de idade, né? Porque juízes eles têm vitaliciedade para não sofrer as pressões, que é uma coisa boa. O cara tem que ser independente, mas o que acontece? Se você pega um cara ruim que entra com 45 anos, você tem que aguentar o cara até os 85, os 90, se ele quiser ficar lá. Tem esse outro problema. Você vê que as coisas não são fáceis. Se a gente pensar bem, por que um juiz é vitalício? Ele é vitalício porque ele não pode sofrer pressão, ele tem que decidir sem estar com medo de ninguém. Isso é uma coisa boa, mas pode ser aproveitada por uma coisa ruim. Do outro lado, se a gente colocar um cara bom, legal. Se colocar um cara ruim, vamos ter que aguentar até esse cara morrer. Porque um juiz da Suprema Corte, ele pode sofrer impeachment, mas é muito, muito difícil. Muito difícil.
Isso tem que ter um apelo popular enorme, todo o Senado tem que aprovar, ou Ah. seja, é quase impossível isso. Né? Então, a gente entendendo a estrutura, a gente vai entender o que a Bíblia diz. Então, olha, Poder Executivo, Legislativo e Judiciário devem seguir a Constituição da República, que é um pacto social descrito lá em 1988, a nossa. E quando a gente sabe que é injustiça? Quando eles não fazem o que está previsto lá. Agora, se essas leis se chocarem com as Escrituras, nós temos o dever de denunciar. Mas aí é a princípios da Escritura. Não é uma ideia de eu, como cristão, que eu acho diferente, está chocando com a minha ideia. Não, não é isso. É com os princípios elementares do Evangelho e das Escrituras, ok? Pastor, é a Cris Oi. falando. Diga aí, Cris. Eu posso fazer uma pergunta para o Naldo? Vai lá. Não vale dar risada, hein? A gente faz o quê com o Gilmar Mendes quando ele solta os bandidos? Deixa eu responder, Macri. Eu vou responder. Sabe o que a gente faz? A gente ora. Senhor, manda um raio que cai na cabeça desse miserável e fulmina ele. Não deixa o pastor Manu não, tá bom? Tá bom. Diga aí, Naldo. É para descontrair mesmo, Então, mas, hein? mas por incrível que pareça, até nas decisões do Gilmar Mendes, se você for olhar as decisões dele, é fundamentada, né? Então, aí fica a questão da subjetividade, né? Sempre vai ter um lado que vai gostar da decisão e vai ter o outro lado que também não vai gostar. Aí a mídia, ela se pega nessas decisões isoladas do Gilmar Mendes e coloca em evidência justamente para fragilizar o judiciário e fragilizar as instituições, que eu acho que o que está acontecendo no país é isso. A mídia está focando muito nas nossas fragilidades, como bem falou o Manu aí, como nós somos natureza caída, aí vai pegar as nossas fraquezas, vai colocar em evidência e vai mostrar a fragilidade do STF. Ao ponto que, pelo meu ponto de vista, os membros do judiciário eles jamais poderiam dar entrevista na mídia. Você pode perceber isso quando você vê juiz, promotor, ministro do STF dando muita entrevista, ele vai se sentindo empoderado e há uma tendência de ele errar mais, né? Ao passo que você vê nos Estados Unidos, você não vê você nem conhece quem é o ministro do STF nos Estados Unidos, para você ter ideia. E eles não ficam na imprensa dando entrevista, isso, aquilo, outro. Diferente daqui no Brasil, né? Que eles querem ser evidência, começam a dar entrevista, e aí ele fica aberto para críticas e tudo mais nas decisões deles. Eles querem ser protagonistas também, né? Exatamente. Esse protagonismo tem a ver com a omissão do legislativo. Como o legislativo não faz as leis, não revisa e não confirma os artigos, tornaram os ministros do Supremo popstars. Eles que ficam interpretando, dando entrevista. É deputado que deveria estar fazendo isso, e não juízes da Suprema Corte. Exato. Então, esse que é um problema no Brasil. Exatamente, concordo. É isso mesmo. Agora, tem uma outra questão aqui. Por exemplo, vê como, se a gente colocar só a paixão política e não usar o raciocínio, a gente pode se confundir. Por exemplo, recentemente, um juiz considerou que a questão da segunda instância, o julgamento de segunda instância, uma pessoa julgada em segunda instância, ou seja, por um colegiado de juízes, juiz de primeira instância é depois é um colegiado de juízes, que normalmente são desembargadores, é segunda instância. Se ele for julgado aí, ele perde os direitos políticos. Era o que estava acontecendo com o ex-presidente Lula. Só que aí teve falhas no processo, e essas falhas no processo, houve o questionamento do julgamento da segunda instância. Quem não gosta do Lula diz assim, tá vendo? Esses juízes comprados, eles liberaram o Lula. Mas veja, foi feito isso por causa de um problema legal jurídico. Mas aí, os que não gostam do Lula deveriam lembrar-se também que essa mesma decisão, por exemplo, beneficiou o Flávio Bolsonaro, que estava também com o mesmo problema. Então, percebe como que é? A gente costuma olhar com a paixão política que a gente tem, só quem a gente não gosta. Mas a mesma decisão também beneficiou quem a gente gosta.
Então, é por isso que a gente tem que tomar cuidado com essas pressões políticas, né? Por exemplo, no caso do Brasil, há uma cobrança muito grande desde a época do impeachment, uma dúvida sobre a lisura dos filhos do ex-presidente Lula, que cada um deve mesmo cobrar, e o Ministério Público tem que atuar e tem que cobrar. Mas agora a gente também viu o filho do atual presidente da República comprar de uma vez só, com dinheiro vivo, uma casa de 6 milhões de reais. Então, a mesma cobrança que a gente tem que ir para um, tem que ter para outro também, porque nós estamos numa república onde todos devem ser cobrados pelo direito que tem como lei magna a Constituição brasileira. Percebe como isso é... Diga. Vamos lá para Paulo, porque senão daqui a pouco eu vou ser lulista. Daqui a pouco eu vou votar no Lula achando que ele é inocente. Para com isso, em nome de Jesus, e vai para Paulo. Vai lá, vamos lá. Meus irmãos, se vocês então querem uma opinião agora pessoal, essa é uma opinião pessoal para a gente encerrar esse assunto aqui, por mim, eu acho ruim para o Brasil que em 2022 a gente tenha que votar em 2 políticos que têm uma característica exagerada de populismo. De um lado, Bolsonaro, e do outro lado, Lula. Eu acho ruim esse para o Brasil, porque o Brasil vai ficar dividido. E o Dória? Oi? E o Dória? E o Dória? Então, o Dória, o governador do Rio Grande do Sul, o governador do Maranhão, aí os cidadãos devem escolher livremente, porque cada cidadão tem que escolher o seu voto livremente. Mas nenhum desses que vocês falaram, eles têm essas características de polarização completa. Se a gente votar nesses 2 candidatos, e é uma tendência que eles apareçam com força, o Brasil vai continuar dividido. Eu, particularmente, não voto em nenhum dos 2. Então, se alguém achou que eu tinha tendências aqui para o lado do Lula, esquece. Se alguém achou que eu tenho tendência para o lado do Bolsonaro, esquece. Porque eu já estou dizendo aqui, em 2021, eu não votarei em nenhum dos 2, porque eu acho ruim para o Brasil e eu vou tentar achar outras possibilidades. E o Brasil tem. E o Brasil tem, é só procurar com consciência que tem outras possibilidades. E tem muitos, não é 1 ou 2 ou não. A gente tem que prestar mais atenção nisso, tá bom? Para que não haja dúvida aí. Legal, gente? Gente, nós estamos um pouquinho adiante. Hoje já são 21h43, mas são assuntos para a gente interpretar. Nós estamos vendo como Paulo agiu no seu tempo, como ele agiu cheio do Espírito Santo e como ele agiu como cidadão. E veja que a gente precisa agir como cidadãos. Paulo usou esse expediente várias vezes, mas orientados pelo quê? Pela revelação de Deus, a Bíblia Sagrada. Os grandes princípios. Quando a gente foge disso, a gente cai em paixões humanas, a gente constrói ídolos. E quando um ídolo começa a falhar, a gente fica desesperado. Pode ver, gente. Quem considerou um político um ídolo, quando ele começa a falhar, bate o desespero. Bate a loucura. E agora? Agora o Brasil não funciona mais. Ei! O Brasil existe há 500 anos. O mundo existe há muito tempo. Então, todo ídolo cai. O Salmo 115 vai dizer que todas as pessoas que elevam um ser humano a ídolo, eles vão se tornar como eles. Salmo 115, se você quiser ler, é um salmo muito importante para a gente compreender. Então, o nosso caminho nós temos um único Messias, Jesus Cristo, a quem nós devemos obediência completa. E é ele que nós devemos adorar e confiar nele, inclusive para o momento que a gente está vivendo agora. E ele nos deu o seu Espírito Santo, que é o tema do nosso curso aqui. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Um beijo no coração a todos vocês. E eu estou vendo bastante gente bonita de Deus aqui. Fiquem com Deus. Então, se puderem abrir a câmera aí, só para eu ver alguns de vocês aí, olha. Estou vendo aqui a Cris Mota, eu não sei se ela está com câmera lá. Professora Pamela Dória, que saudade desse povo lindo de Deus. Manda um abraço para o maridão, Pamela. A Zanza está por aí vendo o Rogério, aqui fazendo as questões. O Mauro Naves junto com a... tá lá, olha, com... Quem que é? A Letícia Guerhardt, que está lá atrás, não é isso? É isso mesmo. Diogão,
que está tentando colocar a garotinha para dormir, vai levar mais algum tempo ainda. Rogério Zanz aqui, olha, gente boa de Deus, que fez um trabalho lindo com a orquestra essa semana, se juntou, orou junto pelas necessidades. A Érica, que saudade da Érica. O Robson eu tenho visto mais vezes, mas a Érica está aí hibernada com esse problema da pandemia, até que Deus nos livre desse perigo maior, né, Érica? Mas saudade de você, das crianças. Rosinha, com o sorriso dela aqui a 1000 por hora, né? Gente boa de Deus, a Ana. Olá, Manu, boa noite. Boa noite, Rosinha. A Bruninha Galvão, a Eleandra, esse povo todo aqui, o Pedrinho, a Clarinha com o Maicon lá e com a Raquel, essa gente linda de Deus que a gente aprendeu a amar e que faz uma falta. Alex e Fúvia, lá da longínqua Sorocaba, que Deus estenda suas mãos sobre vocês e guarde vocês e todos nós de todo mal, tá bom, gente? Fiquem com Deus, uma boa noite para vocês. Oremos por todos esses irmãos que eu estou aqui em oração constante com a minha família. A minha sobrinha, a Liliane, está num caso gravíssimo, gravíssimo. Só Deus para reverter. E eu creio que Deus pode reverter. Vamos lutar até o último minuto. Cremos que Deus pode trazer a vida, inclusive, quando a vida for embora. Vamos crer nisso, tá bom? Amém. Fique com Deus. Um beijo no coração. Até a próxima, gente. Valeu! Tchau, gente. Valeu. Cuidem-se.